Jmut News 24 sobre 24 na órbita da mensagem do último tempo. Jmut News 24 sobre 24 na órbita da mensagem do último tempo. Como sabem, esta é a melhor, portanto fiquem todos atentinhos para não perder nada do que se vai aprender aqui. Então hoje não estão na companhia do Sueno, hoje estão na companhia da irmã Paula Mabanzi. Eu sei que estão acostumados com a presença do Sueno, mas hoje temos a irmã Ana Teresa para abordarmos então um assunto de bastante interesse para a juventude, que é então qual deve ser a prioridade de uma mulher cristã. Vos confesso que eu estou totalmente curiosa para ouvir da irmã Ana Teresa, porque eu conheço, não estou a vender o peixe, mas digo que pessoalmente conheço um bocadinho do que é de quem é a irmã Teresa. Portanto, acredito que vamos, de certa forma, aprender bastante. Então, para não perder, já sabem que é só ficar atentinhos até ao final do vídeo, desculpem, que vos garanto que tem coisa boa por aí. Boa tarde, irmã. Boa tarde, irmã Paula. Bem-vinda. Obrigada. Então, irmã, não vamos correr. Podemos correr ou não vamos correr? Vamos devagar, né? Então, irmã, o que é que nos tem a dizer sobre este grande tema de bastante interesse, acredito, para a juventude? Qual deve ser a prioridade de uma mulher cristã? O que é que nos tens a dizer, assim, do modo geral, sobre isso? Ok, muito obrigada pelo convite, irmã Paula. Esse tema é um tema enriquecedor e acredito que tem muita coisa a dizer, porque pronto, nós olhamos como as mulheres cristãs como filhas de Deus. Certo. E as filhas de Deus têm a finalidade de cumprir a vontade de Deus em tudo o que fizerem. Então acredito que as prioridades de uma mulher cristã é cumprir a vontade de Deus. Então, mas como cumprir essa vontade, aí está a questão. Então eu acredito que depende muito da fase em que essa pessoa se encontra e da responsabilidade que lhe foi atribuída naquela fase. Certinho, e olha, falando disso, o qual tu achas que, ou melhor, de que forma é que uma mulher cristã, na verdade, deve priorizar a sua relação com Deus, atendendo aos meios ou às responsabilidades diárias? Visto que, além de sermos pessoas comuns, posso assim dizer, temos a nossa relação com Deus. E como é que nós devemos, na verdade, priorizar este mesmo lado? Bom, essa é uma questão que dá para responder de diferentes formas. E se eu tivesse aqui que segregar a resposta, eu diria que olharia para o cenário em que eu me encontro. Por exemplo, se eu estou na qualidade de estudante universitária, que é um exemplo que eu gosto de trazer sempre que sou convidada para um programa ou um podcast, porque foi a fase em que eu recebi a palavra, foi a fase em que eu fui evangelizada e foi nessa fase que eu tive que aplicar as minhas prioridades enquanto cristã. E respondendo essa questão olhando para essa parte, porque eu segreguei a resposta e dando exemplo, olhando para esta parte, eu diria que é procurar ser uma verdadeira cristã. Ok, a posição do micro. Certo. Ok, é procurar ser uma verdadeira cristã, uma verdadeira testemunha onde você estiver. E na universidade não foi muito diferente, acho que nós podemos entrar nesse... Não sei se falo disso agora, como é que... Não, acho que pode sair ao desenrolar. Ok. Sim, então é procurar ser uma verdadeira testemunha. Certo. Se for na universidade. Se for na família, é na família. E também tenho muito a dizer quanto a isso, por ser a única pessoa na família que crê na mensagem. Se for no trabalho, também no trabalho. Então depende muito do cenário em que se encontra e como priorizar. A irmã Ana diz que é a única, em casa ou na família que aceitou, digamos, a mensagem. Mas como é que tu consegues, ou tu conseguiste, na verdade, se é que ainda é uma coisa de gerência, mas como é que tu consegues lidar com isso? Ou qual tu achas que deve ser o papel da família nas prioridades de uma mulher cristã? Será que a tua família apoiou, nem por isso? Ok. Para uma pessoa como eu, que é a única na família que crê na mensagem, bom, é um pouco complexo, porque a família tem um papel de instruir os pais, os encarregados, né, porque nem todo mundo cresce com os pais. Os encarregados têm o papel de instruir o filho para a sociedade. E os encarregados que não têm
uma visão cristã, uma fé cristã, não introduzem como aqueles que têm uma fé cristã. E para mim foi um pouco complexo porque ao receber a mensagem eu tive que me reeducar, porque a educação que eu recebi é completamente diferente daquilo que se espera de uma filha de Deus. Então eu tive que me reeducar e nesse processo de se reeducar também tem que fazer a gestão até da própria percepção da família, daquilo que é a nossa fé. E aí é um momento crucial também da construção do próprio caráter cristão, porque é aí que você tem que trabalhar a paciência, perceber que a tua família não entende o que tu estás a fazer, não entende porque as coisas de Deus, a mentalidade humana não consegue perceber. Então aí você tem que pedir muita paciência a Deus para conseguir gerir as coisas que a família fala, porque quem esteve na minha posição sabe que tem aquilo de quererem te enxotar de casa, te proibirem de ir para a igreja e tantas outras coisas. Então aí qual é a prioridade da mulher cristã enfrentando isso? É se rendendo a Deus, estar na presença de Deus e pedir direção a Deus para conseguir manifestar a sua fé de forma correta perante a sua família. E foi isso que aconteceu comigo e eu diria que correu bem. Até nós tivemos um momento na família muito crucial, que nós tivemos um parente doente. Certo. E foi um momento que eu disse: Senhor, eu tenho uma oportunidade de mostrar quem eu sou, aquilo que eu creio. Então, e quando aconteceu isso, eu consegui levar a minha família a buscar o Senhor. Nós tínhamos momentos de oração, tínhamos cultos em família, onde o pastor da igreja e alguns ministros ligavam. Nós ligávamos, orávamos e depois o pastor ou o ministro que estivesse disponível pregava. Então foi um momento muito bom para a minha família, porque eu consegui levar a minha família no temor do Senhor diante daquela situação e houveram grandes mudanças dentro de casa. Então aí eu percebi realmente que o papel do cristão onde estiver é mesmo cumprir a vontade de Deus, porque nos é ensinado pelo profeta que vida eterna é viver para os outros. Certo. E naquele momento eu precisava viver pela minha família, certo, porque era a única que tinha a fé cristã e eu tinha esse papel de manifestar aquilo que eu queria perante eles, e diante daquela situação eu consegui manifestar aquilo que eu queria e pronto, né? Na família, essa parte que aconteceu. Certo, mas não tentando aqui distorcer os papéis ou distorcer os sentidos, mas olhando agora para o mundo profissional. Acredito que no mundo profissional, fora até da família, a questão de um membro da família aceita a mensagem, e há sempre aqueles combates porque não faltam, mas olhando para o mundo profissional, acredito que é o meio em que nós temos mais combates, certo? Principalmente nas universidades. Atenção, principalmente nas universidades. Mas olhando aqui para o mundo profissional, na tua visão, como é que tu achas que devem ser equilibradas a vida espiritual, ou deve ser equilibrada a vida espiritual e a vida profissional? Porque às vezes nós fazemos uma coisa que se calhar temos a certeza que não coaduna com a nossa fé ou não coaduna como ser cristão, mas que de certa forma somos obrigados a fazer, que de certa forma vem a ser como um desafio para nós, somos obrigados a fazer e deixar a par aquilo que é a nossa essência, como cristão. Agora, o que é que tu achas, ou como é que tu achas que nós devemos equilibrar estes dois campos? Bom, vida profissional, olhando para o trabalho e olhando para a escola. Certo. Ok. Há muitos momentos que o cristão deve lembrar mesmo que é cristão, certo, nessa fase. Na escola, vou dar exemplo da prova. A cábula, né? Yeah. Então, na escola, apesar de que eu sempre fui uma aluna dedicada, mas é assim, por mais que você seja um aluno dedicado, se você não tem o temor do Senhor, você acaba conversando na prova. Misericórdia. Se você acaba conversando na prova, colega, aquela não tem. Certo. Yeah. Mas depois de você crer na palavra, você percebe que você precisa respeitar as autoridades. E naquele momento a autoridade é o professor, é o diretor, qualquer outra pessoa que foi colocada aí à frente para
controlar aquele momento de prova, você sabe, deve respeitar a autoridade. Então, se a autoridade disse que a prova é individual, a prova é individual. E teve uma prova que, é assim, aquela disciplina era muito chata. E eu disse, meu Deus, agora eu creio, agora eu já não posso pedir. E eu tive 5 naquela prova. E depois lá vem a prioridade, ser cristão ou ser cabuladora? Sim, eu tive 5 naquela prova, mas eu disse, eu tenho que sair daqui cristã, não sei, então vou estudar melhor para a próxima prova. E aceitei aqueles 5, contando que eu permaneça com a minha fé, que eu não envergonhe a minha fé. E na prova posterior, para a prova posterior consegui estudar melhor e tive uma nota melhor, tive 15 valores no recurso, porque tive que ir a recurso mesmo, tive 15 valores, era uma disciplina muito chata e eu tive que estudar muito, porque eu não podia estragar as minhas notas, que as minhas notas eram acima de 15, então eu sabia que eu tinha que tirar ou 15 ou mais do que 15. Então tive que estudar muito e consegui passar naquela prova, mas sabendo que na prova que eu tive negativa, apesar da negativa, eu não sujei aquilo que é a minha fé, aquilo que é o nome do Senhor, porque eu cumpri com aquilo que eu deveria cumprir. Por outro lado, na parte profissional. Na parte profissional tem muitas questões. Tem as questões básicas, que são as questões de assiduidade. Certo. Chegar cedo no serviço, apresentar-se bem, respeitar os colegas, saber fazer a gestão de conflitos, não ter conflitos. Certo. Olha, eu sempre achei que eu era uma pessoa difícil. Se calhar, realmente era uma pessoa difícil. E quando eu cheguei para a empresa, eu era a mais nova da empresa e eu não desafiei tanto por ser a mais nova da empresa, por estar numa posição que eu diria privilegiada na própria empresa e por ter pessoas assim bem complexas, porque eram pessoas de 40 anos, 35 anos, 50 anos que estavam há muito tempo na empresa e eu já encontrei alguns conflitos de interesses dentro da empresa e o meu desafio aí foi, senhor, por favor, eu quero permanecer nessa empresa e sair dessa empresa sem ter problemas, sem dizer que não, fui até o fundo com alguma colega, com algum colega. E esse foi o desafio na empresa. Então, como eu disse no início, para uma cristã, que é uma filha de Deus, é sempre cumprir a vontade do Senhor onde estiver. E naquela empresa eu tive que cumprir o papel de ser uma pessoa que sabe lidar com as diferentes personalidades, sem entrar em conflitos. E é isso, e cumprir aquilo que eu fui contratada para uma coisa e devo cumprir aquilo bem, porque o cristão deve ser recomendável em tudo o que faz. Certo. Até esqueci dessa parte da escola. Na escola, o cristão tem mesmo que ser o melhor aluno, um dos melhores alunos. Então, eu também cumpri bem esse papel, graças a Deus. E no ramo profissional foi o facto de eu conseguir sair daquela empresa sem ter conflitos e conseguir manifestar também a minha fé. Tanto que no dia da despedida, os colegas disseram, a única colega que conseguiu ficar 2 anos sem usar calça. Porque eu trabalhei lá 2 anos, então, e eles disseram isso. Okay. Eu disse, ok, eles sabem aquilo que eu creio, sem contar também por exemplo, nós estamos na empresa e nós temos que aproveitar também ganhar almas, porque a Bíblia fala que quem ganha almas é sábio. E tanto na escola e tanto na empresa, nós temos esse papel de vamos estudar, mas aproveita a ganhar almas. Certo, a nossa vida é uma pregação. Vais trabalhar, aproveita a ganhar almas. E eu disse, e aquilo foi um desafio tanto, porque foi um ano muito difícil para mim, mas eu disse, Senhor, apesar desse ano ser o ano mais difícil para mim, eu me sentia muito fraca na fé. Eu disse, mas nessa empresa alguém tem que mudar. Alguém tem que mudar. E eu fui orando sobre isso e pedindo ao Senhor que me capacitasse quanto a isso. Consegui fazer uma amiga lá na empresa e que eu consegui que ela tivesse temor do Senhor. Ela mudou a sua forma de vestir. Começou a ser mais temente a Deus. E eu disse, muito obrigado, Senhor, porque a minha oração foi ouvida. Então acredito que é isso que nós devemos ter em cada responsabilidade que nos é atribuída. Regi, por favor, eu acho que essa parte merece uma salva de palmas.
Certo, mas agora, antes até de partir para uma outra questão, eu vejo aqui a mensagem da Verônica Graça, que diz que está a acompanhar a partir dos Estados Unidos. Verônica, vou ter um beijo para ti por ser mulher. Um beijo para ti, um shalom, Deus te abençoe. Continue aí do outro lado, que daqui ainda teremos muitos momentos de aprendizado. Então, partindo agora para... A irmã Ana falava da amiga, que posso eu dizer de forma direta, converteu-se através do seu caráter, se posso assim dizer, porque o profeta diz que onde nós estaremos a nossa vida deve ser uma pregação, sem antes abrirmos a boca. Porém, eu gostava de saber como é que podemos basicamente fazer a gerência em termos de prioridades como mulheres cristãs ou como seres cristãos. Qual deve ser, ou como é que nós podemos de certa forma fazer a discrepância de amizades? Porque na maioria dos casos, como o profeta diz, mostra-me com quem tu andas e eu direi de quem tu és. Muitas das vezes eu acredito que as nossas amizades têm, de certa forma, nos feito... vou beliscar um bocadinho, porém, como é que nós podemos, de certa forma, fazer esse gerenciamento de amizades? Tiveste problemas também com amizades ou nem por isso? Bom, quando eu criei na palavra, uma das coisas que eu mais pedi foi que eu conseguisse ganhar as minhas amizades para o Senhor. Amém. E aquelas que eu consegui ganhar, ganhei. Aquelas que eu não consegui ganhar, eu não mantenho por perto, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Certo. E infelizmente elas não têm a mesma visão da vida que eu. Mas eu não mantenho por perto, mas também não coloquei uma distância total, porque o meu objetivo é lhes ganhar. E enquanto eu tiver vida, eu tenho que pensar em lhes ganhar para o Senhor. E no dia a dia eu vou estar sempre com aquelas pessoas que creem no mesmo que eu. E se for alguém que não crê no mesmo que eu, é o interesse. Certo. Eu estou a andar com alguém que não crê no mesmo que eu porque eu quero lhe ganhar. E foi o que aconteceu com a colega de serviço. Certo. Ela não cria no mesmo que eu, mas eu precisava lhe ganhar. Então eu precisava andar com ela, precisava entender a vida dela, precisava ouvir, ganhar a confiança. Certo. E aí, cristão deve ser mesmo, a nossa vida fala mais alto de qualquer coisa. Então acredito que foi com a influência da minha própria vida que ela conseguiu buscar mudar também a vida dela. E olha, aqui temos a interferência de mais uma internauta, Elisete Jorge, diretamente da Espanha. Uau, meu Deus! Elisete questiona, diz, irmã Paula, pergunta à irmã Ana. Deixa eu ver, não consigo cá ver. Prontos, qual foi o seu maior desafio em termos de amizades? A questão quase relacionada à passada, mas acho que pode responder. Sim. Foi mesmo deixar as amizades. Era muito apegada às minhas amizades, porque certo. São amizades desde a tenra idade, amigas desde os 8 anos de idade, 12 anos de idade, e foi muito difícil ter que aceitar que aniversários eu vou chegar e vou falar: ok, vim só te cumprimentar, entrego o presente, não posso dançar, bebe uma gasosa, vai embora. Vai embora. Não, porque se você ficar, vai bater o pé. E se bater o pé, aquilo fica. Exatamente, se você ficar, vai bater o pé. Então, acho que esse foi o grande desafio, até mesmo em convívios familiares. Não dá para ficar muito tempo, porque se você fica, bate o pé. Ou então acabas sentando aí no meio na roda e são conversas que não edificam, são conversas que não são agradáveis e é melhor serem evitadas. Então, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Lá vem a questão da prioridade. Cristo, na verdade, é a nossa prioridade. Porém, nós devemos menosprezar outras coisas e manter Cristo como prioridade. Então, olhando para a questão qual é o papel, olhando para a educação agora, qual é o papel da educação e do crescimento pessoal nas prioridades de uma mulher cristã? Bom, ainda não educo ninguém. Eu ainda não educo ninguém, mas na qualidade de filha, certo. Eu vou responder na qualidade de filha. Eu digo que tudo coopera, né? Tudo o que aconteceu deveria acontecer, mas eu acredito que há muitos erros que eu cometi, há muitas coisas que eu fiz que se eu tivesse sido educada por pais cristãos,
seria completamente diferente até a minha própria trajetória, até a idade que eu tenho. Então, eu acredito que é muito importante mesmo. Quando a Bíblia fala instruir um menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele, é bem real, porque é completamente diferente. As lutas até são diferentes. Certo. A luta de alguém que não foi educado na palavra e com a luta de alguém que foi educado na palavra é completamente diferente. Como é que até nem deveria usar esse termo, mas vou usar, os vícios também são diferentes. São diferentes, certo? Sim, você acaba conhecendo muito mais coisas. Atualmente está muito aberta para o conhecimento do mundo, para o conhecimento das coisas erradas. Então, e quando tu entras na palavra, tu tens que se reeducar. Aí não é teu pai, nem é a tua mãe, é a palavra a te reeducar. E acredito, a dor é maior. A dor é completamente maior, porque aí você tem mesmo que matar o teu eu. Difícil é deixar. Exatamente. Acho que o difícil não é deixar, o difícil mesmo é se manter. Se manter. Deixar não é difícil. Certo. Difícil é você dizer, não vou olhar para trás. E aí tenho que matar isso, tenho que, por exemplo, eu quando criei, eu vi que as mulheres têm que ser mais retraídas, mais calmas, falar menos, não ter tanta opinião sobre tudo. Foi um desafio tanto para mim, porque Gostas de falar? eu estava já naquela de que eu tenho que defender aquilo que acredito, aquilo que... Então, quando você chega na palavra, afinal é assim, e é uma luta muito grande e é algo que causa mesmo dor, porque Certo. você vê essa pessoa que já cresceu nisso, é completamente diferente, já não tem tanta dificuldade em obedecer, já não tem tanta dificuldade em dizer sim, vou cumprir. Você que não cresceu nisso, você já fica, por que eu tenho que cumprir isso? Por que isso tem que ser assim? E até o Espírito Santo te convencer Certo. de toda a verdade. É um processo e tanto, são lágrimas. E falando em lágrimas, como é que encarou? Nós temos, não vou dizer tabu, né? Não tabu, porque eu acredito, eu gosto, eu amo. Mas atualmente, não sei se consegues analisar, temos no mundo da mensagem, não sei bem dizer se é recomendada, porém estou na DEC, a irmã também vai ficar na DEC e vai responder assim superficialmente só, o que é que tu achas? Vamos chegar lá. O quê? O que é que tu achas? Mas quando recebeu a mensagem, o que é que foi que, ou melhor, qual foi a coisa que você encontrou na mensagem como regra, se posso assim dizer, que deixou atrapalhada, que tipo ficou, será que eu vou conseguir cumprir isso? Não vou falar das calças porque é muito fácil partir de calça para saia. Fácil, fácil. O que é que de certa forma te deixou tipo, como é que eu vou cumprir isso? Será que eu vou conseguir? Porque eu penso de frente, eu cresci num meio que pensam de frente. Como por exemplo a questão da formação, o casamento. Vês, há quem cresce com a cultura de que não vou casar sem antes terminar a formação. E depois tu vens para a mensagem que te mostra se calhar uma visão diferente. Não sei bem dizer, estou na BEC, pessoal, estou na BEC, mas a mensagem te mostra uma visão diferente, de que se calhar o lugar da mulher é na cozinha, e é sim, sou a favor disto, é sim na cozinha, não está a dizer o contrário. A mulher não pode, a mulher não pode, a mulher não pode, e depois tu vens, parece que a formação vem depois do casamento. Porém, a prioridade chega a ser casamento e a formação depois, que é pontos terceiro, porque se calhar tu podes casar e o marido abençoa-te e dizer, não vais trabalhar. Então, como é que tu, vou dizer diretamente, como é que tu olhou para isto? Olha. É formada? Antes, é formada? Sou. Então, como é que tu olhas para isto? Não, isso foi difícil. Foi difícil engolir isso. A primeira coisa que eu disse, machistas. Tá vendo? Yeah, foi a primeira, foi muito Ok. difícil, porque eu cresci num lar em que as minhas referências são mulheres. Certo. São mulheres. E eu vi mulheres a Empoderadas. sustentarem uma casa. Empoderadas. Mulheres Para a- não dizer empoeiradas. Empoderadas. Eu não diria empoderadas, eu diria que foram mulheres que foram obrigadas a Certo. sustentar uma casa sozinha, Certo. filhos, porque são mulheres separadas, viúvas. Ok. Então, o que é que você vai dizer de uma mulher que é viúva e teve que trabalhar para sustentar os seus filhos? Vai passar fome? Da Não, mulher, aí já porque o não, lugar aí da já mulher não. é na cozinha. Então foi muito isso que eu vi.
E eu fui também ensinada assim, porque me ensinaram que eu deveria estudar para não ser uma pedinte. Ok, pedinte. Ok, temos certo. Pedinte, sério? Certo. A minha avó dizia, estuda para não seres a próxima pedinte. Certo. E eu disse, ok, então vou estudar. E não só pelo que me foi ensinado, mas pelo aquilo que eu vi, que era a história da minha mãe, que era mãe solteira de 3 filhos, e eu vi qual foi a luta dela e até os traumas que me foram deixados. Por isso é que eu digo que há que se ter muito cuidado até também a abordar as próprias mulheres em relação a isso, porque cada história é uma história. Yes. E eu vi a luta que foi a dela e eu cresci dizendo que eu não queria viver o que a minha mãe viveu. Então, como eu não queria viver o que a minha mãe viveu, eu sabia que eu deveria estudar, me focar em estudar e direcionar bem a minha vida para não ter que, eu diria mesmo, acabar daquela forma que é mãe solteira, sem estudo e ter um trabalho muito forçado e quase nem ver os filhos porque tem que trabalhar para sustentar os próprios filhos. Então, mas acho que deve-se encontrar um equilíbrio entre a palavra e a tua própria história de vida. Certo. E eu acredito que eu consegui encontrar, porque também eu pedi conselhos ao meu pastor, e é importante pedir conselhos, porque na multidão de conselhos da sabedoria. E eu pedi conselhos, e nos conselhos o meu pastor disse, não, continue a estudar. Continue a estudar. Eu continuei a estudar. E eu acredito que a parte aí do relacionamento é melhor deixar para quem está no relacionamento e para quem casou. Eu já estudei, já trabalho, o irmão já vai me encontrar trabalhar, então aí a história já é outra. Então essa parte das mulheres que ainda não trabalham, ainda não estudaram, eu vou deixar mesmo para quem pode responder, porque eu já estudei e já trabalho. Já trabalho, né? Já não tenho o que fazer, já não dá. Vai encontrar tudo feito. Ah? O irmão vai encontrar tudo feito. Ele vai encontrar essa parte feita. E se disser para ficar na cozinha, tipo, pega nos teus diplomas, coloca por baixo da cama e o teu lugar é na cozinha. Prioridade de uma mulher cristã, atenção. Mas isso é uma questão de conversa. Sim. É uma questão de conversa. Porque que é a palavra de Deus. Exatamente. O bom é saber cozinhar. Então, olhando para essa vertente, há irmãs, se calhar é o meu caso também, não sei, focam-se totalmente na formação e colocamos a nossa prioridade. A palavra de Deus diz, o lugar da mulher é na cozinha. Se calhar estaríamos aí a aprender mais sobre culinária, como arrumar a casa, e lá nós nos focamos em formação, e mais tarde o abençoado nos diz, teu lugar é na cozinha. E depois nós não podemos nos mover, tá pronto, eu não sei cozinhar. Não sei cozinhar, não sei arrumar, porque eu me foquei na formação. Porém, olhando para isso, se tu tivesses que, ou melhor, se tu tivesses na verdade na posição de uma que formou-se, não sabe fazer nada, tu sabes, ela sabe fazer, não sabes fazer nada e chegas em casa e o marido te diz, teu lugar é na cozinha, a prioridade, a palavra de Deus, ou pensarias em uma outra coisa? Essa sou eu, a pessoa, vamos supor que eu sou a pessoa que se formou e não sabe cozinhar e o marido diz lugar é na cozinha. Mas eu já casei, agora é obedecer. Lógico. Tudo se aprende, agora tem que aprender a cozinhar. Já casou, vai fazer o quê? Já tens a tua cabeça? Certo, mas se tivesses que olhar para a nossa sociedade, analisar, vou dizer, o mundo da mensagem só no campo feminino, porque hoje praticamente só estamos a frisar no campo feminino. Olhando para o campo feminino, uma coisa que tu se calhar analisarias e tivesses que intervir ou dar algum conselho às mulheres que estão aí em casa. Ok. Se eu tivesse que dar um conselho às mulheres que estão em casa, as mulheres da nossa faixa etária. Certo, quanto à prioridade. Sim, quanto à prioridade. Como eu disse no início do programa e volto a frisar, a prioridade da mulher cristã é cumprir a vontade do Senhor onde ela estiver. Então, eu diria que é preparar-se para ser uma boa dona de casa, porque nós sabemos que a mulher, o lugar da mulher na cozinha, preparar-se para ser uma boa dona de casa. Certo. E
Estudar também, porque a mulher passa muito tempo com os filhos. E quem vai ajudar os filhos nas tarefas da escola? Então, se a mulher só aprender a cozinhar, não sabe matemática, não sabe língua portuguesa, não sabe história. É porque o profeta diz que a mulher é o quinto evangelho. Então, como é que ela vai ensinar o filho? Então, é importante encontrar aqui um equilíbrio. Pode sim estudar e pode preparar-se para ser uma dona de casa. Certo. E ganhar almas. Tem que ganhar almas. Não é porque está a se preparar para casar que não vai ganhar almas. Vida eterna é viver pelos outros. E uma alma vale mais que 10 mil mundos. Então, eu gosto mesmo dessa parte de ganhar almas. É importante. Ok. Mas como é que tu achas que a fé deve, na verdade, influenciar nas decisões diárias de uma mulher cristã? Porque todos os dias nós somos cometidos a uma decisão. A vida é feita de decisões. Estamos a andar, temos que tomar uma decisão para sair daqui, ir para lá, fazer isto, fazer aquilo. Mas como é que a fé deve, na verdade, influenciar as decisões diárias de uma mulher cristã? Ou pode, para não dizer deve? Será que eu não respondo? Não, ainda. Eu acho que eu não consegui perceber a questão. Dá para fazer de um outro modo, porque sinto que já respondi essa questão. Tem como fazer de uma outra forma. Mas eu questiono, como é que a fé deve influenciar nas decisões diárias de uma mulher cristã? Na universidade, respondeu uma, mas não é idêntica. Na universidade, vida profissional, como é que isso deve influenciar? Que impacto deve ter? Que impacto? Estou mesmo confusa. Como é que nós devemos... vou ser mais clara. Não, porque no início eu falei de como se comportar dentro da escola, dentro do trabalho, na família. Então agora estou um pouco perdida nessa parte da influência da fé, porque aí já teve influência da fé. Certo, mas olhando para a nossa sociedade, dizias aquela hora que muitas das vezes, principalmente em termos de cábulas, cabular é pecado. E consciencializo já ali em casa, que cabular é pecado. Não podemos cabular. E depois chega uma situação que ficamos em zona de conforto, trabalho, nós não podemos misturar-se a partidos políticos. Chega uma proposta, podemos nos dizer, de 100 milhões de kwanzas que enviaria, né? Para se calhar se associar a um partido político ou algo parecido. E depois tu, com a sua consciência de ser cristã, e ficas naquela. Qual é a tua posição? De que forma é que a fé deve influenciar? Bom, é só olhar para aquilo que é prioridade. Pesar a proposta diante daquilo que são os teus princípios. Se a proposta não vai de acordo aos teus princípios, tem que negar. Tem que negar, porque nem tudo que brilha é ouro. Aí... Mas agora, qual foi, na verdade, o teu maior desafio? Não só como aquela hora questionava sobre, não sei, familiar, foi a única que acertou a mensagem, mas no âmbito geral, qual foi? Não qual tem sido, porque não podemos saber. Vamos saber das vencidas já. Sim, vamos saber. Certo, qual foi, na verdade, o teu maior desafio neste mundo? Como ser cristã, em primeiro lugar, trabalhadora, estudante. Qual foi o teu maior desafio? Meu maior desafio foi aceitar que eu sou realmente mulher. E ela vem. Sim, como eu disse, né, as minhas referências e a própria história de vida. Então, eu meio que cresci assim na defensiva, como se estivesse a lutar contra o mundo inteiro. E as mulheres que crescem assim têm um espírito masculino muito... tem um espírito masculino muito grande. Então, quando eu criei, eu tive que perceber que eu preciso ser feminina. E tem sido um desafio, mas como isso eu não considero uma fraqueza. Então, eu digo à vontade falo à vontade sobre isso, porque é um desafio mesmo. Certo. Ter que ser realmente feminina quando você cresceu sem ter confiança no sexo oposto, por causa da própria referência que eu tenho. Então é um desafio tanto, porque como é que você vai dizer a uma mulher que, vamos supor, que foi abandonada pelo pai ou foi rejeitada pelo pai, que deve confiar no homem? Ela cresceu sem ter, com uma imagem distorcida da masculinidade, porque a primeira referência de homem de uma mulher é seu pai. E quando ela cresce com essa imagem distorcida, o que você espera dessa pessoa? Que ela tente mostrar que consegue viver sem um homem,
porque foi isso que lhe foi ensinado, foi isso que lhe foi apresentado. E quando você se depara com a palavra que você deve se submeter a um homem, então é um choque. E no meu caso foi o facto mesmo de ser feminina. Eu tive que perceber que eu preciso ser completamente feminina. Então eu diria que foi a minha luta e até continua sendo a minha luta. Digo que já venci muita coisa, mas ainda assim há um trabalho a ser feito. E eu acredito que, assim como eu, tem muita gente que está a assistir e que passou por isso, porque se você olhar para as histórias das famílias angolanas, são todas idênticas. Então foi isso. Mas quem foi, na verdade, uma das pessoas, para não dizer a pessoa, uma das pessoas que serviu, de certa forma, como um grande adjuntor para ti neste processo? Porque acredito que a família estava nem aí, né? É com quem diz. Ela quer, então, que vai. Mas eu gostaria de estar na tua posição. Sim, é uma aventura, né? Eu gostaria de estar na tua posição. Se bem que nem nós que nascemos, eu diria que depende do propósito de Deus. Porque há quem nasce depois, como há quem não nasce depois, quando pega, ficou. Depende do propósito de Deus. Porém, quem foi esta pessoa que de certa forma serviu como um grande adjuntor para você? Foi a pessoa que me evangelizou. Era meu colega na universidade. Uau. Evangelizou-me. Nós éramos amigos porque ele aproximou-se porque eu era a melhor estudante de economia. E ele dizia que a mulher não pode ser mais inteligente que ele. Ele, ok. O cabeça, né? O meu cabeça, então a gente tinha que ser mais inteligente. Então ele disse, ok, então você está amigo. Para entender e te superar. E naquela altura ele por acaso também ainda não era convertido, quando nós éramos amigos. Ele converteu-se e depois ele foi puxando os amigos. Puxou a mim e mais outras duas amigas. E foi ele que me ajudou muito. E as outras amigas que ele puxou também ajudaram-me bastante. Então foram essas pessoas que estiveram aí mesmo na luta comigo, a me dar força. Continua. E os irmãos também que ele apresentou-me também foram uma ajuda e tanto. E sim, são os irmãos, são sempre os irmãos. Mas todos eles ainda continuam? Na fé? Olha, não, nem todos. Tem alguns que tem alguns, eu diria que alguns recuaram, mas isso acontece. É a caminhada, nem todo mundo chega. Agora, olhando para não vou bem dizer os desafios, caso contrário estaríamos a circular sempre no mesmo círculo, posso assim dizer, porque é um tema que carece realmente de bastante atenção. Parece uma coisa tão mínima, mas não é, na verdade, uma coisa tão mínima. É uma coisa que, de certa forma, devemos ter em conta e lembrar-se sempre das nossas prioridades como crentes. Porque todos os dias, posso eu dizer, somos submetidas a vários desafios diários. Então, mas olhando para desafios diários mesmo, olhando para os desafios diários, qual deve ser, não bem a nossa posição, mas como é que nós devemos encarar isto? Como é que nós devemos encarar? Há aqueles casos que nós temos um problema, tem sempre alguém para conversar, uma amiga, um amigo, e que de certa forma esses amigos não nos... São aqueles conselhos que, de certa forma, porque quando nós confiamos em alguém, eu confio na irmã, por exemplo, somos amigas, e eu vou e conto-te, irmã, eu estou a passar por uma dificuldade, eu acho que eu tenho que largar, porque se calhar não estou a conseguir fazer isso. E a irmã, com conhecimento empírico, diz: podes largar, se não estás a conseguir, deixa. São duas, posso eu dizer, crentes, mas a irmã diz: se não estás a conseguir, deixa. Mas então, qual deve ser a nossa posição perante isso? Isso é bem relacionado, às amizades e também ao contexto social. Qual deve ser o nosso posicionamento? O que é que tu achas? Conversar com amigo ou ideal, amiga ou amigo, ou ideal é mesmo uma pessoa indicada? Não vou dizer quem, mas... Depende muito da situação, porque há situações que tu passas e tu sabes que se eu falar com fulano, eu sei que ele já viveu isso e conseguiu superar. Certo. Se for um trabalho, eu sei que o fulano já viveu isso no trabalho e conseguiu superar. Ou eu sei que essa pessoa é um bom profissional no trabalho. Qual é o segredo? Porque eu estou a encontrar dificuldades para ser um bom profissional. Eu vou para o cristão, qual é o segredo para ser um bom profissional enquanto cristão? E ele vai me dizer, eu vou
a guardar aquilo. Por exemplo, na universidade, quando eu quis melhorar o meu perfil enquanto estudante, eu perguntei à minha amiga qual era o segredo para ela ser tão boa daquele jeito. Ela explicou-me e eu imitei. Então, eu acho que é isso. Depende muito. Tu deves procurar sempre aconselhar-se com quem é mais experiente que tu e com quem já passou naquilo e conseguiu vencer. Certo. Agora, pessoas que passaram naquilo não venceram, não são pessoas para vocês se aconselhar. Certo. Aí mesmo é que você vai afundar-se. Então é isso que eu faço enquanto cristã. Eu procuro sempre pessoas que viveram uma situação, venceram aquela situação, então são pessoas que são experimentadas e podem tão aptas a dizer-me alguma coisa. É isso. Mas já estamos quase ao final do nosso programa. Mas assim, para responder tão rapidamente, achas que as amizades influenciam muito naquilo que são ou naquilo que é as prioridades de uma mulher cristã? Acho sim, sim. Porque acho que quando você está forte, quando você está fraco, as amizades influenciam muito. As pessoas que estão ao nosso redor nos dão uma energia para fazer certo. as coisas certas, as coisas erradas. E se você está rodeado de pessoas cristãs com boas práticas, com vidas inspiradoras, sim, influenciam muito até para você olhar para a tua vida e dizer, ok, o que é que eu devo manter como prioridade? Certo. Eu vejo que essa pessoa, enquanto cristã, tem feito isso e tem prosperado nisso que faz. Tem sido uma verdadeira testemunha, um verdadeiro exemplo, Certo. uma verdadeira imagem de Cristo. Então, como é que eu devo... E você olhar para a tua vida e ver como é que você também pode fazer para ser como essa pessoa. Então, nós estamos aqui para olhar para e ser uma verdadeira influência, Certo. tanto para nós para outras pessoas, né? Mas falando nisso, acho que podemos partir tão rapidamente também um pouquinho a questão de... Vou dizer, Olá, não quero me sem deixar. luvas. Vou dizer sem luvas, como disse o pastor José. A inveja, que atualmente, de certa forma, engloba, posso eu dizer, no mundo da mensagem. Ao invés de olharmos para uma irmã, uma amiga, como uma motivadora para nós, porque é assim, todos nós temos capacidades, todos nós podemos, mas podemos de formas diferentes. E como é que, o que é que tu podes dizer sobre olharmos para alguém e servir de motivação, ao invés de olharmos para alguém e querer desafiar? Ela pensa que só ela é quem pode, então eu posso fazer mais que ela, então eu tento, e para fazer mais, faz errado. Ao tentar fazer melhor que a outra, porque acha que ela está se achar, faz errado. Então como é que tu olhas para isso? Tão rapidamente, nem para demorar. Bom, quanto a isso, não tenho muito a dizer, porque eu não sei se eu já observei alguma coisa de perto, mas acho isso uma perda de tempo. Certo. Acho perda de tempo, porque nós devemos aprender com quem já chegou onde nós queremos chegar, e nós devemos também saber imitar as boas coisas. Escada, então, certo. temos que analisar tudo e reter o bem. Então, se eu analisei que a pessoa está a caminhar bem e eu ainda não cheguei aí, Certo. eu quero chegar, vou me aproximar, vou imitar. É assim, por isso é que eu disse que eu não tenho muito a dizer quanto a isso, porque eu sempre imitei mesmo, eu gosto muito de imitar. Imitador. Eu gosto muito de imitar. Se eu vejo que essa pessoa é muito boa, eu imito, Coisas não podem perco ser para ser tempo. imitadas, na verdade. Então, eu não sei muito sobre aconselhar alguém que tenta competir, Certo. porque nunca vivi isso e também nunca vi isso de perto. Eu estou sempre a ver pessoas que impulsionam umas às outras. Certo. Então, E assim, então, rapidamente, estamos no final. Qual é o conselho que tens a deixar àquelas mulheres como nós, que de certa forma despriorizam, ou melhor, colocam as suas prioridades como cristão à parte? Então, rapidamente, um conselho. bom, nós somos filhas de Deus e nós somos chamadas a viver acima da atmosfera dessa região. Então, o que nós devemos mesmo fazer é viver acima da atmosfera dessa região. E quando você sentir que se acomodou, está a se distrair, é vigia sempre, se está tudo ok, porque tem muitas vezes que nós nos acomodamos, nos distraímos, e quando notares isso, lembra que você é cristão e você foi chamado para viver acima dessa atmosfera. Amém.
Então, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada a tu que ficou até aí, praticamente. Ontem eu falava da Way Gospel, a melhor, e você ao dizer a mais chata. É a melhor e a mais chata. Melhor estúdio, claro. Melhor estúdio, mas já estão ali na beca a dar tantos toques. Por isso aqui retomamos. Acho que da próxima vez teremos que o CEO da Way Gospel. Eu não consigo pronunciar, eu vou pronunciar Way, também não sei falar inglês, então Francesa, a minha pronúncia às vezes é mesmo Way Gospel. Então, por favor, me perdoem mesmo, Way Gospel. Vou dizer Way Gospel. Então, chegamos ao final. Obrigada a tu que ficou aí do outro lado a acompanhar, teve toda a paciência. Hoje, infelizmente, não tivemos tempo de ler todas as mensagens, porque não podíamos sobrecarregar a irmã, mas eu prometo para vocês que na próxima edição eu trago-a de novo. Mas não será com a Sueli, será comigo sim, senhora. Será comigo sim, senhora, então. Obrigada a tu que ficou ali até o final, acredito que aprendeu. Portanto, deixem nos comentários alguma sugestão, alguma questão. Prometo que vou encaminhar a irmã, né? Ela vai responder. Ela vai responder no off, sim, senhora. E quiçá traremos ela novamente para responder a outras questões. Perguntas relacionadas à vida pessoal da irmã. Ela não falou se atua como que é. Estudante de economia, né? Está mais para a direita. Gestão. Gestão de economia. Só gestão mesmo. Fiz gestão e marketing. Uau! E eu já atuo como gestora de projetos. Meu Deus. Não gosto muito de marketing, então uau, não. Fiz gestão e marketing, mas hoje em dia atuo como gestora de projetos. E também influencer. Acho que devia aproveitar, deixar as páginas. Devia aproveitar. Ok, tem a página TBM, Escola TBM no Instagram. Uau. É a página que eu partilho um pouco do meu conhecimento enquanto estudante. Tenho mentorado estudantes universitários. E então, quem quiser saber mais, pode ir para lá, para esta página. A página pessoal não. Uhum. Não tá. Então isso quer dizer que a irmã não está procurando seguidores, né? Não está. Página pessoal não. Entendemos. Não vamos invadir a privacidade. Então chegamos ao final. Eu não gosto muito de me despedir, mas tenho que dizer, como diz o... como é? O Pedro... Né? Não, quem diz o Thomas Sala. Não é o... Virgílio Fulanão. Não é o Salo Gonçalves. Esqueci-me do nome, mas é o que diz o Thomas Sala, mas como... Não vou dizer hino nacional, mas a nossa saudação que tanto amo. A melhor. Shalom a todos. Fiquem bem e até a próxima edição. Já sabem, Gilmut News 24/24 na órbita da mensagem do último tempo, como eu gosto de dizer, é a melhor de Angola, a melhor do mundo da mensagem e, claro, na companhia do melhor estúdio de Angola, Way Gospel, a irmã até já amou. Então, fiquem bem e até a próxima. Shalom! Gilmut News 24/24 na órbita da mensagem do último tempo.